Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com o espectro estando de pé diante da rainha gélida na sala do trono do Palácio de Gelo. Uma notificação informou que ele havia encontrado a boss final. A mulher caminhou em direção ao espectro e por onde passava o chão congelava. Ela sorriu e perguntou ao herói como ele se sentia tendo chegado ali após abandonar seus companheiros para morrerem. Ele questionou sobre o que ela queria dizer com eles morrerem. Ele retirou sua espada da bainha e afirmou que eles não eram o tipo de pessoas que morreriam tão facilmente. Além disso, ele perguntou se tudo não acabaria se ele simplesmente a eliminasse. A rainha gélida riu alto. Ela sorriu maliciosamente e se surpreendeu com as palavras do rapaz. Aparentemente ele era realmente ignorante e não sabia nada sobre aquele mundo. O herói segurou firme sua espada e mandou que ela se calasse. Ele não tinha tempo para papo furado. Os dois começaram a soltar uma forte energia ao redor do próprio corpo. A rainha criou uma grande espada de gelo enquanto o espectro afirmou que a mataria e botaria um fim a todo aquele pesadelo. O herói se impulsionou e ele e a rainha avançaram um em direção ao outro. Suas lâminas se chocaram diversas vezes. Os poderosos golpes quebraram tudo ao redor com a onda de cada impacto. A rainha saltou para desviar do golpe do herói e usou sua energia gélida para avançar rapidamente em direção ao espectro que se defendeu usando sua energia das sombras. Suas armas se chocaram. A rainha sorriu animadamente com a batalha e começou a juntar energia em sua mão. Espectro percebeu a intenção dela no último segundo e saltou para o lado. Uma grande explosão emergiu do impacto do golpe da rainha gélida. O herói deslizou para trás enquanto analisava a situação e então partiu novamente em direção ao boss final. Incontáveis golpes foram trocados até que o espectro conseguiu acertar um golpe fatal na rainha gélida. Ajoelhada em meio ao palácio de gelo totalmente quebrado, ela se virou e disse que foi divertido. Espectro levantou a lâmina e respondeu que era uma pena que não pudesse dizer o mesmo e então mergulhou a lâmina de sua espada nas costas da rainha. Um poderoso feixe de energia gelada emanou da ferida da rainha gélida, ofuscando a visão do herói que ficou sem entender o que estava acontecendo. Coberto de gelo e completamente congelado, o sistema informou que ele estava absorvendo o poder da rainha gélida. O herói franziu as sobrancelhas se perguntando o que estava acontecendo. Uma outra notificação informou que seu corpo entraria em estado de hibernação até que o núcleo da rainha gélida fosse completamente absorvido. 76 horas antes da batalha, na Antártida. Na entrada do ninho da rainha gélida, a dungeon final, os 5 heróis se depararam com um dilema. Um deles bateu o punho contra a parede e xingou. Hamada Kali não conseguia acreditar naquilo. O que os outros estavam falando era o mesmo que pedir para que todos eles morressem depois de tanto esforço e sacrifícios que tiveram até chegar ali. Seus companheiros estavam parados ao redor dele, diante do portal que levava ao salão da boss final. Apenas uma pessoa poderia subir as escadas e enfrentar a rainha gélida. Skaya Kililan, a arquimaga, pediu que ele se acalmasse. O tempo era curto, mas a decisão precisava ser tomada com cuidado, mas na opinião dela, era o espectro quem deveria ir. Encostado em uma das paredes, Gilbert Green, o pistoleiro, disse que concordava. Tirando o espectro, todos os outros tinham fraquezas contra habilidades de gelo, e ele mesmo não era exceção. Kali cerrou os dentes em raiva e disse que estava irritado por não pode ir. Mais calmo, ele levantou a mão enquanto suspirava e disse que concordava que realmente não tinha ninguém que nem o espectro, então para ele estava tudo bem. Temei Mio, a fênix do céu, disse que já que Kali aceitou rapidamente, então era possível dizer que todos tinham a mesma opinião. Kali, irritado, perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Mio ignorou o homem e continuou falando. Ela não achava que era preciso dizer isso, mas também concordava que era o espectro que deveria ir. Todos se viraram para ele e disseram que estava decidido. O herói olhou para eles e perguntou se eles tinham certeza de que não iriam se arrepender dessa escolha. Gilbert riu com a pergunta. Disse que eles até poderiam se arrepender, mas só se ele perdesse para a rainha gélida e todos morressem em vão, mas todos confiavam nele. Mio concordou em silêncio, acenando com a cabeça. Espectro ficou em silêncio olhando seus amigos uma última vez. Skaya sorriu e disse que sabia que eles não iriam morrer em vão. Todos seus companheiros olharam para ele com confiança, eles acreditavam nele de verdade. Essa foi a última lembrança que atravessou a mente do espectro antes de ele perder completamente a consciência, consumido pelo congelamento.
E a única coisa que ele queria era pedir desculpas por tê-los decepcionado. 25 anos depois, uma palestrante explicava para uma plateia de crianças que em 2024, com a chegada dos monstros que a humanidade não conseguia derrotar, o mundo havia mudado para sempre. A Rainha Gélida era um ser que desafiava toda a lógica, uma criatura capaz de congelar o Oceano Pacífico com um simples estalar de dedos. Quando ela apareceu, o desespero tomou conta de todos. Mas os 5 heróis ainda continuaram carregando a chama da esperança, e partiram em direção à Antártida. Uma das crianças levantou a mão e perguntou se ela estava falando do grupo que atacou o ninho. A palestrante respondeu que era isso mesmo e mesmo ele sendo tão jovem já era bem esperto. De repente, as luzes se apagaram. O silêncio tomou o salão. A palestrante disse que eles eram os jogadores lendários que tiveram a maior conquista da história. O mundo os conhecia pelo nome de 5 heróis. Com um estalar de dedos, ela abriu a cortina atrás de si. Os holofotes se acenderam, e lá estavam eles, os 5 heróis, ainda congelados. A palestrante pediu que todos prestassem respeito a eles, pois foi graças aos 5 heróis que a Rainha Gélida foi derrotada e várias áreas seguras apareceram na Terra. Neste momento, o gelo ao redor da mão congelada do espectro começou a rachar e cair. A criança se levantou e gritou que a estátua de gelo tinha acabado de se mexer. A palestrante riu levemente e pediu desculpas, mas era impossível que isso acontecesse. A temperatura no interior daquele compartimento era controlada 24 horas por dia. Então nada iria acontecer com as estátuas de gelo. Foi então que um forte estalo ecoou pelo salão. Ela se virou, nervosa. Olhou para a plateia e disse que não tinha como algo assim acontecer depois de todo esse tempo. Mas no exato momento em que falava isso, o gelo ao redor do espectro se partiu por completo. Ele estava livre. Com um movimento brusco, ele deu uma forte cabeçada contra o vidro que protegia os 5 heróis. Caído no chão, uma notificação apareceu o parabenizando e informando que a taxa de absorção havia chegado a 100%. Com dificuldade de falar e o corpo sem forças, o herói conseguiu dizer apenas que estava com muito frio. 2 novas notificações apareceram. Ele havia absorvido completamente o núcleo da Rainha Gélida, e como consequência, adquirido uma nova habilidade, Frost Rank-S. Do outro lado do vidro, a palestrante batia freneticamente no vidro enquanto um homem vinha correndo em sua direção. O herói olhou ao redor, sem entender nada e perguntou o que estava acontecendo ali. Após acordar, Spectro estava sentado na cama do hospital olhando para o celular enquanto via vários jornais noticiarem manchetes como a lenda acorda de seu longo sono e o retorno do Spectro, o jogador que derrotou a Rainha Gélida há 25 anos, entre outras. Apoiado na mão, ele mal conseguia acreditar que já havia se passado 25 anos. Estivera congelado por todo esse tempo e sentia o corpo inteiro fraco, mal conseguindo apertar os próprios punhos. Uma lenda havia acordado de um longo sono, e seu corpo ainda estava tremendo. Alguns médicos se aproximaram e informaram que o presidente da Associação de Jogadores estava a caminho para fazer uma visita. Spectro se virou em direção ao grupo e perguntou se era alguém que ele conhecia, caso contrário, mandaria embora imediatamente. Ele odiava ser incomodado. O chefe da medicina do hospital respondeu que sim, era alguém que ele conhecia. O presidente sempre falava como se o Spectro e ele fossem amigos próximos. O herói colocou a mão no queixo e se perguntou quem poderia ser. Ele não tinha muitas pessoas que o chamariam de amigo. Ele supôs que descobriria quando se vissem, então deixando isso para lá, ele olhou para os médicos e agradeceu pelo aviso. Olhando para a janela, o herói começou a refletir que o mundo realmente havia mudado. Era o que ele e todos os seus amigos tanto lutaram para conquistar, um mundo pacífico. De repente ele se deu conta e se pergunta o que ele iria fazer a partir de agora. Tudo o que ele sabia fazer era lutar, então se perguntou se agora ele era um desempregado. De qualquer forma isso não importava, agora ele não precisava mais utilizar sua máscara e poderia viver normalmente como seu Junho-Ho. Desesperado, o médico perguntou por que Junho-Ho havia retirado a máscara. O herói se virou e respondeu alegremente que, como o mundo agora era pacífico, as pessoas não precisavam mais de heróis. Constrangido, o chefe da medicina tentou explicar algo, mas as palavras não saíram, e seu Junho-Ho perguntou por que ele estava tendo aquela reação. Naquele momento, o presidente da associação entrou no quarto acompanhado de 2 seguranças, dizendo que ele mesmo iria explicar. Spectro ficou chocado e perguntou, espantado, se o presidente era o Deogu.
Os médicos e os seguranças caíram na risada enquanto o presidente morria de vergonha. Tentando mudar de assunto, ele pediu que todos deixassem a sala pois gostaria de conversar a sós com o grande herói. Após todos saírem, o presidente suspirou e sorriu, dizendo que seu Junho não havia mudado nada em todo esse tempo. O herói sorriu alegremente e respondeu que aquela voz definitivamente era do Deogu. Em seguida Junho caiu em gargalhada apontando o dedo para o homem e afirmando que havia dito que isso aconteceria, que seu amigo iria ficar calvo. Deogu xingou de maldito e perguntou, incrédulo, se era sério que aquela seria a primeira coisa que ele diria depois de tantos anos. Se acalmando, o presidente colocou a mão na cabeça e admitiu que estava tudo bem, o maldito que ele conhecia era sempre daquela maneira. Ele que era idiota por ter esperado algo mais emocionante. Seu Junho respondeu que ele não deveria ter esperado o contrário. O presidente se sentou ao lado da cama e, sem perder tempo, o herói perguntou se mesmo depois de 25 anos ainda não tinham encontrado cura para a calvície. Deogu respondeu irritado que o rapaz realmente não tinha mudado nem um pouco depois de tanto tempo. Espectro riu e disse que seu amigo também não havia mudado, apenas ficou mais gordinho e calvo. Parando de brincadeira e ficando mais sério, seu Junho perguntou do porquê os médicos haviam reagido daquela forma e por que estavam tão assustados quando tudo deveria ter acabado e ficado calmo. Surpreso com a pergunta repentina, Deogu começou a explicar o que tinha acontecido. 25 anos atrás, assim que o ninho da rainha foi concluído, todos os jogadores receberam a mesma mensagem. A parabenização pela rainha gélida ter sido derrotada. Deogu se lembrava daquele dia como se fosse hoje, olhando para a notificação com esperança, pensando que seu amigo Junho havia mesmo conseguido. Logo em seguida, uma grande mensagem apareceu informando que áreas seguras surgiriam por toda a Terra. Todas as pessoas do mundo comemoraram chorando de alegria. Mas o mundo não deixou essa alegria durar nem por um minuto. Uma outra notificação apareceu informando que um elevador interdimensional havia sido instalado no Oceano Pacífico, bem como um segundo andar. Agora era possível ir até a área de fronteira. As pessoas olharam chocadas e incrédulas para aquelas notificações. As pessoas levantaram os punhos furiosamente, gritando sobre que tipo de absurdo era aquele sobre segundo andar. Eles lutaram e perderam tanto para matar a Rainha do Gelo e estavam dizendo que não era o fim. Uma última notificação apareceu pedindo para permanecerem firmes até o andar final. Depois daquilo, os jogadores do mundo, a associação e os políticos se reuniram para uma grande reunião. Ao fim dessa longa reunião, foi decidido enviar um grupo expedicionário para a fronteira e se descobriu que o segundo andar era uma terra de oportunidades. A humanidade não só obteve novas magias e tecnologias, mas também ganhou acesso a uma grande quantidade de recursos e conhecimento. Seu Junho perguntou o que aconteceu depois. Deogu disse que isso criou um mundo rico. O herói respondeu que não era isso que ele queria saber. O presidente falou que eram 10 andares no total. Existiam um total de 10 andares no elevador dimensional. Espectro pensou que demorou 5 anos para ele e seus amigos derrotarem a Rainha Gélida e conquistarem o primeiro andar. Então em 25 anos, se tiverem terminado 5 anos, deviam estar no 7º andar agora, mas tirando seu grupo, o resto dos jogadores eram muito fracos. Por isso só eles 5 foram para a Antártida. Então sendo bem realista, eles deviam estar no 5º andar provavelmente. Junho levantou a mão e perguntou em qual andar estavam agora. Deogu desviou o olhar, a mão cobrindo a boca, em silêncio. O herói olhou nervoso para ele e perguntou por que havia ficado calado. O presidente começou a contar que nos últimos 25 anos, a humanidade conseguiu terminar apenas o segundo andar. Seu Junho ficou perplexo ouvindo aquilo e caiu deitado na cama tentando negar a realidade. O herói colocou a mão no rosto sem saber o que dizer. A situação era bem pior do que ele imaginava. Deogu não sabia o que dizer. Junho murmurou, a voz carregada. 25 anos. Malditos 25 anos. Uma aura ameaçadora começou a emanar dele enquanto perguntava, incrédulo, se era sério que depois de todo esse tempo só haviam conseguido terminar o segundo andar. O presidente da associação respondeu que poderia parecer uma desculpa, mas tinha um bom motivo para isso. O herói rapidamente respondeu que queria ouvir qual era a grande justificativa porque agora estava curioso. Furioso, acrescentou que queria saber quão idiota o motivo devia ser. Deogu ficou em silêncio de olhos fechados por alguns segundos e então abriu os olhos respondendo que era por causa do núcleo da Rainha Gélida.
Seu Junho olhou para seu amigo em choque sem entender o que ele queria dizer. O presidente explicou que o terceiro andar era uma área vulcânica e por isso só alguns jogadores que podiam aguentar o calor do magma conseguiam explorar lá. Depois de bastante tempo conseguiram encontrar um altar no meio do oceano de lava. O altar requeria o núcleo da rainha gélida para esfriar o lugar. Nervoso, Junho perguntou se eles tinham conseguido achar o núcleo. Deogu colocou a mão no rosto e pediu desculpas para seu amigo. Ele estava muito envergonhado. Todo mundo procurou o núcleo várias vezes no ninho, mas não conseguiram encontrá-lo de nenhuma maneira. Em pânico, o herói pensou que isso era óbvio já que ele absorveu o núcleo. Desviando do motivo e tentando acalmar seu amigo, o herói colocou a mão no ombro do presidente e disse que não tinha o que fazer, eles só tiveram azar. Todos cometem erros, então tinham que entender isso. Então se ele também cometesse um erro, seria bom que fossem compreensíveis com ele. O presidente da associação ficou emocionado e com os olhos cheios de lágrimas. Ele agarrou a mão de Junho e respondeu concordando que era claro que ele faria isso. O herói sorriu nervoso e pensou em como contar a verdade para seu amigo sem irritá-lo. Mudando de assunto, ele pediu que seu amigo contasse para ele como estava sendo sua vida até aquele momento. O presidente respondeu que nem sabia por onde começar, mas seguiu falando com Junho. Horas depois, olhando para seu relógio, o presidente percebeu que já estava bem tarde e perguntou se o herói estava com fome e se tinha algo que ele queria comer. Junho balançou a cabeça e recusou. Ele pegou um folheto do Museu de História de Seul com uma inscrição sobre 5 heróis adormecidos e perguntou sobre quão popular aquele lugar era. Deogu ficou surpreso com a pergunta. Ele se levantou da cadeira dizendo que iria descer para o primeiro andar. Estava cheio de repórteres e pessoas lá embaixo, então seria inconveniente se eles fossem junto. O herói perguntou se não seria mais fácil sair pela saída de emergência. O presidente pediu que ele voltasse direto para o hospital assim que terminasse e o herói apenas respondeu que entendia o pedido. Um tempo depois as portas do museu se abriram e uma voz mecânica declarou que a autenticação foi bem sucedida. Junho caminhou entrando no museu completamente vazio. Ele levantou a cabeça para o esqueleto de um monstro e se pergunta em voz alta por que eles colocaram uma merda daquela ali exposta para todo mundo ver. Olhando para o lado ele notou uma enorme porta e disse que provavelmente era aquele o local. Vapor branco e gélido começou a sair da porta assim que ela foi aberta. O herói caminhou em direção aos seus companheiros congelados. Se sentando bem na frente deles, ele pediu desculpa por chegar tão tarde, mas queria dizer para eles que o mundo agora era um lugar bem melhor. Eles conseguiram proteger a paz que tanto sonharam juntos. Então agora eles podiam descansar em paz. Seu Junho colocou 5 copos de bebidas e pediu que seus amigos bebessem com ele. Após beber, ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio por alguns segundos. Quando levantou a cabeça disse que álcool realmente não era doce. Olhando para Skaya ele percebeu que eles estavam cheios de poeira e se levantou. Colocando a mão na cabeça da heroína para limpar, 2 notificações apareceram informando que a posse da habilidade Frost, Ex, havia sido confirmada, mas o status de magia eram insuficientes e houve falha em remover o selo. O herói ficou perplexo com as notificações e percebeu que com a habilidade Frost, Ex, ele podia remover o selo de gelo dos seus amigos. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.